Oi, gente! Mais um vídeo aqui da Teoria pra vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte, tô aqui pensando, R$ 5 um gramo. Quais materiais, quais objetos, quais coisas você pode comprar que você paga pelo peso, você compra pelo peso da coisa. E aí pagar R$ 5 para ter um gramo daquela coisa. Será que vale a pena? Será que é uma coisa barata? Será que é uma coisa cara? Será que é uma coisa mais ou menos acessível? Mas eu acho absurdo a questão de não saber comparar essa questão se é R$ 5, ou se é R$ 10, ou se é R$ 20, ou se é R$ 100, ou se é R$ 1.000, ou se é R$ 1 milhão, cada gramo, ou seja, o peso daquela coisa, porque aquela coisa só pode ser valorizada pelo peso dela, pelo que ela pesar na balança, colocar na balança. E aí colocou na balança aquela, quanto mais daquela coisa você pesar, quanto maior for o peso daquela coisa, é porque mais daquela coisa você tem, é porque mais rico você é. Ou seja, as pessoas obesas, os gordinhos, então, são as pessoas mais ricas que tem, porque eles têm mais peso que todas as outras pessoas. Ou os maromeiros gigantão também, porque o músculo também pesa igual a gordura, né? 1 quilo de músculo pesa a mesma coisa que 1 quilo de gordura. Só que 1 quilo de músculo ocupa um espaço. 1 quilo de gordura ocupa espaço um pouco maior. 1 quilo de ferro, ou de aço inox, ou do material mais forte e resistente que tiver, ele ocupa um espaço assim. 1 quilo de algodão, quanto espaço que 1 quilo de algodão ocupa? Então, essa é a questão do músculo e a questão da gordura. E aí, a questão de avaliar o valor é tipo, por que aquela coisa ali, o valor dela é R$ 5 a grama? Por que a outra coisa lá, o valor dela é R$ 50 a grama? Por que aquela outra coisa lá, o valor dela é R$ 1.000.000 a grama? Por que essa diferença entre uma coisa e outra, o peso de uma coisa e outra, sendo que ambas as coisas pesam a mesma coisa? Aí a questão é o espaço que cada coisa ocupa, o espaço da atenção que cada coisa ocupa, né, do interesse, né, a coisa básica do comércio, do capitalismo, né, a demanda, a oferta, quanto mais, eu sempre confundo demanda com outro negócio, mas quanto mais gente quer comprar, né, os mais comprados estão sendo os mais vendidos. Aí a mídia divulga que aquele ali é o mais vendido, todo mundo vai lá e compra aquele ali se torna o mais vendido. Mas o que é a mídia, né? Como que funciona a mídia? São empresas independentes, é outra história, é outra filosofia que tem por trás desse negócio. Mas a questão é, eu lembro que há pouquíssimo tempo atrás, uma certa substância, que hoje está custando R$ 5 a grama, essa mesma substância, pouquíssimo tempo atrás, a grama custava R$ 2, ou seja, dobrou o valor. Num período de menos de 5 anos, no período de menos de 10 anos, dobrou o valor e já está dobrando de novo, porque 2 com 2 são 4, agora já está 5, então já é mais que o dobro do valor. Em menos de 5, 10 anos, um objeto que existia, uma coisa que existia, custava R$ 2 a grama. Em menos de 10 anos depois, ela está custando R$ 5 a grama. Ou seja, 2 com 2, 4, dobrou. E aí está começando a dobrar de novo, porque já tá no 5. Daqui a pouco está no 6, daqui a pouco está no 7, no 8. Daqui a poucos meses a gente vai comprar essa mesma coisa vai estar lá custando R$ 8 a grama, R$ 10 a grama. Essa mesma coisa que a gente compra hoje por R$ 5 a grama, que há pouquíssimo tempo atrás a gente comprava por R$ 2 a grama. No começo do Plano Real, na época que o Plano Real estava no começo, a gente comprava por R$ 2 a grama esse objeto. Aí quando o Plano Real começou a cair, o valor do Plano Real começou a despencar, o dinheiro brasileiro começou a despencar, não é que o dólar valorizou, não é que o euro valorizou, é que o dinheiro brasileiro desvalorizou. Aí a gente para e pensa, o que desvaloriza? Porque o que acontece? O mundo inteiro é pautado no euro e no dólar. Eles não são iguais praticamente, só que o euro já está até maior que o dólar. Então todas as contas partem, esse é o ponto zero, de onde todas as contas do mundo partem. Então os outros dinheiros do mundo, eles vão tentando se igualar
ao dólar e ao euro ficar no mesmo patamar que o dólar e o euro, todos os outros dinheiros do mundo, o real, o peso, o iene, o etc, tal, todos os dinheiros que existem, eles estão tentando ficar no mesmo nível do dólar, para parear com o dólar, porque o dólar é comercializado em todos esses outros lugares também. Existe o dólar comercializado no país, e no mesmo país que existe o dólar tem o peso, no mesmo país que existe o dólar tem o real, no mesmo país que existe o dólar tem o iene, tem não sei o que, tem os outros dinheiros daquele próprio país. Ou seja, cada dinheiro desse país que existe representa o governo daquele país. Representa o grupo que administra aquele país, o grupo que manda naquele país. O grupo que decide quanto que vai ser o salário mínimo, quanto que vai ser o salário máximo, o piso salarial, o teto salarial, qual lei que vai ser aprovada, qual lei que não vai ser aprovada. Existe um grupo, esse grupo que controla isso é o grupo que define o valor do dinheiro. Entre outros vários fatores também, porque eu não sou economista, sou dono de casa. Então, mas tem vários fatores que fazem o dinheiro ser desvalorizado. Outra questão que faz o dinheiro ser desvalorizado também é o investimento estrangeiro. As pessoas que nasceram em outros países são ricas, que elas têm as fábricas, que elas têm as empresas delas, que elas têm as coisas delas, elas querem o interesse de vir montar uma fábrica dentro do território nacional. Os acordos que a empresa faz com o governo do Brasil para poder criar a fábrica aqui, né, no território para poder vender aqui, porque vê que tem muito consumidor para o produto daquela empresa aqui, e aquela empresa, ao ver que tem muito consumidor os produtos dela que mora aqui no Brasil, ela acha mais fácil reduzir o custo de produção criando fábricas aqui no Brasil. Entre outros tipos de investimento, ou seja, dinheiro de pessoas estrangeiras vir investir no Brasil. Quando eles têm confiança de vir investir no Brasil, o dinheiro brasileiro valoriza, que vai trazer mais gente morando aqui no Brasil, mais gente fazendo o dinheiro do Brasil circular. E o dinheiro brasileiro valorizando, ele vai chegando mais perto do dólar. Agora, quanto menos fábricas tiver, quanto menos empresas, menos investimento estrangeiro, o dinheiro vai desvalorizando. Então o real vai ficando mais baixo em relação ao dólar. Às vezes a expressão é que o dólar está subindo, mas é o real que está afundando. Então a gente tem que parar para pensar quem que é o grupo que tem interesse em fazer, quem que vai ser o grupo beneficiado com a questão do real desvalorizar. Quem que está querendo desvalorizar o real para que o dólar se mantenha lá em cima? Quem é o dono do dólar? Quem que é o dono do dólar? Só que o dono do dólar já tem o dólar espalhado, já conquistou o mundo inteiro. O dono do dólar precisa do dólar, o dono do dólar vive no dólar. O dono do dólar, a condição de vida, a cultura do dono do dólar é baseada no dólar. A vida dele não vai mudar com o real valorizando ou desvalorizando, a vida dele vai continuar a mesma. Vai ficar mais barato para ele vir no Brasil, porque com $1 que ele comprava 5 anos atrás, hoje compra 10 vezes mais. O poder aquisitivo do dólar fica muito mais alto que o poder aquisitivo do real. Então, quando troca o dólar, qualquer pessoa, não só o dono do dólar, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, quando pega uma nota de dólar e vem trocar por real, o que acontece? Uma nota de $1 vale R$5, R$6, R$7, R$8, R$10, R$15. Porque é interessante, porque o real está lá embaixo, o real está desvalorizado. Então, quem tem o dólar pode vir em países não só onde tem o real, mas países onde tem outras notas que não são tão valorizadas quanto o dólar, e fazer essa troca. E fazer essa lavagem de dinheiro, etc. e tal. Então, a gente tem que pensar quem que é beneficiado, quem que faz, quem que gosta, quem que defende as coisas, quem que cria as leis, cria as regras, faz os protestos, faz as campanhas, para que leis sejam aprovadas, leis que em relação a coisas que fazem o real valorizar. E quem que vai apoiar os projetos, quem que vai falar das leis, quem que vai falar das coisas que faz o real prejudicar, que vai desvalorizar o real, quem vai ser beneficiado com o real desvalorizando. A gente tem que pegar isso, pensar nisso, né, e analisar que lá no começo dos anos 2000 e pouco, com o real, você comprava $1. O dólar e o real estavam pareados. O real tinha tanta credibilidade quanto o dólar. Lá no começo, por isso era $1, R$1. E aí de 2002 para cá, despencou o real. Por quê? Quem que beneficia, está beneficiado com o real despencando? Talvez alguém que queira impor uma nova nota ali para comandar aquele pedaço de terra? Queira impor ali um novo reinado? Um novo país? Uma nova democracia? Onde vai ter um novo dinheiro? O dinheiro que é administrado por aquele grupo, por aquela pessoa que criou aquele dinheiro, que manda naquele dinheiro, que é dona daquele dinheiro.
para uma pessoa, para um grupo de pessoas que determinam, que controlam aquele dinheiro, como que aquele dinheiro entra, como que aquele dinheiro sai, para onde que aquele dinheiro vai, quanto daquele dinheiro que existe, quanto que vale aquele dinheiro, quantas gramas daquela coisa você pode comprar com R$1 daquele dinheiro, com um daquele dinheiro, né? E qual lugar do mundo aquele dinheiro se encontra, ele está e qual patamar em relação ao dólar, em relação ao euro. Um grupo de pessoas que pensa nisso, que eles querem que eles são os beneficiados pela desvalorização do real, porque o real desvaloriza, o que acontece? Eles vêm com o dinheiro deles, só o dinheiro dele que vale no território, e só quem usa o dinheiro dele vale no território, quem usa o real é rebelde, quem usa o real é antidemocrático, quem usa o real é criminoso, quem usa o real é gente que não presta, é gente da pior espécie, tem que ser excluído daquela sociedade, porque não quer viver naquela sociedade onde tem aquele dinheiro ali, que é controlado pelo governo, aquele dinheiro ali, que as pessoas para ganhar aquele dinheiro aí precisam de autorização do governo para ganhar aquele dinheiro. Tem que estar associado, tem que estar dentro da cartilha daquele governo ali, seguindo a regra daquele governo para ganhar aquele dinheiro. Aí aquele governo é tão bonzinho, é tão do amor, é tão da paz, que aquele governo dá um pouco do dinheiro para o povo ter a mensalidade, ter o mês dele, todo mundo recebe uma mensalidade, um salário que aquele governo paga para cada uma daquelas pessoas que aceita viver dentro daquelas regras, dentro daquele cercado, dentro daquela bolha ali que aquele governo criou, usando aquele dinheiro daquele governo, seguindo as regras e leis daquele governo, assistindo a TV que aquele governo aprova, que a emissora que aquele governo aprova, ouvindo a rádio que é a emissora que o governo aprova, lendo o jornal, vendo a revista, curtindo os artistas, indo nos shows dos artistas, só que aquele governo aprova. Porque os artistas que são contra o governo são antidemocráticos, são corruptos, são opressores, são violentos. Eles querem acabar com a cultura daquele governo ali, eles querem modificar aquele governo ali. Eles querem que aquele governo ali não exista, eles combatem aquele governo ali. Porque eles têm outra raça, outra classe social, outro gênero, votam em outro candidato porque gosta de outra coisa. Parou para pensar sobre isso? Então as pessoas que administram esse dinheiro é que ficam se interessadas. Quem que ganha com essa história do desvalorizar o dinheiro para subir o outro dinheiro? Já parou para pensar nisso? Nessas historinhas de opressor? Será que é o opressor mesmo que está lucrando? Quem que é o opressor? Quem é você no meio dessa batalha? Que lado que você está no meio dessa batalha? O que você acha disso? Você acha que é justo o que está acontecendo? De uma coisa que uma grama custava R$2, coisa de 5 anos depois é normal essa coisa custar o dobro? Tem tudo que subir de preço, tudo sempre tem que ficar subindo de preço. Porque isso é o poder aquisitivo do dinheiro. E o poder aquisitivo do dinheiro depende da valorização do dinheiro. Se o dinheiro está muito valorizado, ele tem muito poder aquisitivo. Se o dinheiro está desvalorizado, ele tem pouco poder aquisitivo. Se o governo que controla o seu dinheiro, se o governo que controla o que você pode comprar, com o que você pode gastar o seu dinheiro, o governo te controla, você é escravo do governo. Já parou para pensar nisso? E o governo, independente de qual personagem esteja lá no poder. Porque hoje em dia, por exemplo, para usar exemplo ilustrativo, Lula e Bolsonaro são só fantoches. Talvez eles saibam que eles são fantoches, que eles são uma pecinha no tabuleiro de xadrez. Talvez eles não saibam, não tenham nem noção que são. Mas é isso que são. E tá tudo aí nessas questões da manipulação do gado, usando a raça, gênero, classe social, órgão genital, etc e tal, e quem você vota, quem você transa, tudo isso, para manipular o gado, para o gado não pensar nessas coisas que eu falei nesse vídeo. Sobre como justificar o valor de uma coisa, de um objeto, como justificar o valor do dinheiro, comparar, né, que 1 grama daquele objeto vale um negócio daquele dinheiro. Ou que 1 grama daquele objeto vale 2, ou 3, ou 5, ou 20 negócios daquele dinheiro. E qual dinheiro que é mais importante que o outro? Por que um dinheiro é mais importante que o outro? Quem que ganha, quem que se beneficia, quem que lucra com essa história de um dinheiro ser mais importante que o outro, de um dinheiro ter mais valor que o outro? Sendo que R$1 não tinha que ter valor de $1, tinha que ter valor de €1, tinha que ser tudo igual, porque o dinheiro de todos os povos foi inventado pelo mesmo tipo de pessoa, foi inventado pela mesma espécie, pela mesma raça. Só que a única diferença é o local geográfico do planeta onde eles nasceram, onde eles estabeleceram o que eles chamam de sociedade deles, onde aquele grupo ali, que é uma sociedade que quer controlar toda a sociedade, quer que aquela sociedade ali, como símbolo do que estão no controle daquele grupo, usem o dinheiro, usem o hino, usem a bandeira, usem a história que aquele grupo ali ensina sobre
aquele pedaço de território, que aquele pedaço de território pertence àquele grupo por causa disso e daquilo, e tem que morar naqueles pedaços de território ali, tem que pagar os impostos para manter o sistema da sociedade funcionando tudo certinho. Já parou para pensar sobre isso? Então tá aí o vídeo. Tchau pra vocês.